Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. E para o episódio de hoje eu estou aqui com Cris Dias, Dani Vieira, Rodrigo Gonçalves. E hoje nós vamos falar de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Então vamos à biografia dela. Santa Paulina nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, em Viglo, na região de Trento, no norte da Itália. Recebeu dos pais Antônio Napoleone, Anna Pianese, o nome de Amabile Lúcia. Em 1875, sua família emigra para o Brasil e antes de completar 10 anos passa a morar na localidade de Nova Trento, em Santa Catarina, região sul do Brasil. Com o falecimento de sua mãe, Amabile começa a cuidar de sua família, até seu pai se casar novamente, e participa ativamente de sua paróquia, a Capela de Viglo, ajudando na vida pastoral e social. Em 25 de agosto de 1895, Amabile e suas amigas Virgínia e Teresa recebe autorização do bispo de Curitiba para sua comunidade de vida, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, com sede no centro de Nova Trento, local onde atualmente está instalado o Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição. No mesmo ano, fizeram sua consagração religiosa, em 7 de dezembro, e Amabile recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Em 1903, Santa Paulina é eleita pelas Irmãs Superiora Geral para um mandato vitalício, e nesse mesmo ano vem para São Paulo para cuidar dos ex-escravos idosos e das crianças órfãs na região do Ipiranga. Em 1909, Santa Paulina é deposta do cargo de Superiora Geral pela autoridade eclesiástica e é enviada para Bragança Paulista a fim de cuidar dos doentes e exilados, e fica por 9 anos nessa missão. Em 19 de maio de 1933, a congregação recebeu o decreto de louvor e a aprovação das constituições concebida pelo Papa Pio XI. Santa Paulina morre aos 76 anos na Casa Geral em São Paulo, no dia 9 de julho de 1942. Em 18 de outubro de 1991, Madre Paulina é beatificada em Florianópolis por São João Paulo II. Foi canonizada pelo mesmo Papa em 19 de maio de 2002, em Roma. Muito bem, hoje então, como vocês viram na biografia, né, nosso episódio é sobre Santa Paulina, ela que é a primeira santa brasileira. E para não entrar em conflito com o episódio que nós fizemos sobre Santa Dulce dos Pobres, eu queria começar só explicando que Santa Paulina, então, ela é a primeira santa brasileira, né, porque a vida e obra dela se decorreu principalmente aqui no Brasil, mas como vocês viram na biografia, ela é uma santa italiana, né, tudo bem que nós já naturalizamos ela como brasileira, mas Santa Dulce foi a primeira santa que nasceu,
viveu sua vida e obra aqui, né? Então ela é a primeira santa brasileira nesse contexto. E, inclusive, quando eu falo santa, no sentido realmente feminino da palavra, né? Porque se a gente for pensar em santo, Frei Galvão foi canonizado antes dela, né? Então ele é o primeiro santo canonizado e Santa Dulce dos Pobres a primeira santa. E Santa Paulina, a primeira santa do Brasil, né? Podemos dizer assim. Bom, então vamos começar partilhando um pouco aí, né, sobre a vida, sobre a obra de Madre Paulina, né? Como ela é tão conhecida aqui no Brasil. Quem começar partilhando um pouquinho aí como foi, conhecer um pouco mais sobre a vida dessa grande santa da nossa igreja. Então, eu conhecia pouco, ou melhor, nada, de Santa Paulina. Tinha só a imagem dela mesmo, né? E antigamente eu confundia muito a imagem dela com de Santa Faustina, olha só. Mas o que me impressionou, assim, estudando a história dela, é pensar um pouco nessa relação dos imigrantes, né? O livro que eu li da biografia dela contava um pouco de como foi essa trajetória de sair da terra natal, chegar numa terra desconhecida, como foi reconstruir a vida naquele espaço. Então eu fiquei pensando nos tempos de hoje, coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha proximidade com o tema, de quantas pessoas pelo mundo afora fazem esse percurso, as dificuldades, ela narra as dificuldades da embarcação, quantas pessoas foram se perdendo nesse caminho, foram morrendo, né? Porque foi uma viagem muito longa. Talvez os historiadores aí presentes, Marx e Rodrigo, podem explicar melhor por que esse povo saiu desse lugar da Itália e veio parar aqui no Brasil. Vou deixar essa parte com eles. Mas todo esse percurso dela, inclusive no percurso, ela perdeu um irmão. O livro narra que morreu nos braços dela, né? Esse irmão, e que foi uma perda muito significativa para a família, porque foi ali no barco. Assim como outras crianças foram morrendo nesse percurso, nessa viagem, o caixão eram as águas do mar, né? Então, quanto isso foi forte, fiquei imaginando para esses pais dela, que eram famílias simples, católicos, e deixarem um filho para trás, né? Um filho que morreu, porque as condições ali no barco eram subhumanas, a qualidade da água era muito ruim, a alimentação, as condições de viagem. Então tudo isso fez com que muitas pessoas daquele povo perdessem familiares até chegar aqui no Brasil. Sobre esse contexto histórico que você citou, é porque então ela chega aqui no Brasil, né, em 1875, né? Isso foi 4 anos depois da unificação lá da Itália, e eles vinham realmente de períodos de muita luta, enfim, todo um período político, né? Era até conhecido como o período da imigração italiana, e o país vivia, né, uma situação de muita pobreza, e era comum, né, que eles começassem a procurar condições melhores, né, para viver. E aí, muitos países aqui na América do Sul tentando, né, ter tentando formar, né, cidades e crescer, né, ou seja, progredir o governo na época, né, buscando abrir as portas para essa imigração. E aí o Sul era um lugar mais convidativo até pelo clima, né, pela proximidade com o clima da Itália. E aí foi quando eles vieram. E é interessante ver que realmente eles vêm e trazem as raízes, né. Então, por exemplo, ela veio para uma cidade que aqui no Brasil hoje é conhecida como Nova Trento. Por quê? Porque eles vieram da região de Trento, lá da Itália. E o bairro de Nova Trento, em que eles moravam, era o bairro de Vigolo, que era a cidade que ela morava na Itália, né, dentro dessa província de Trento. Então, eles vieram para cá buscando, né, como muitas vezes a gente faz dentro do próprio país, né, quanta gente do Norte, Nordeste, de outros estados, por exemplo, vem para São Paulo buscar uma vida melhor. Ela veio da Itália. A única diferença é que ela teve que atravessar o oceano, né, mas chegou, graças a Deus. E assim, estudando a vida dela, não tinha, pelo menos eu, né, não conseguia deixar de lembrar, né, do episódio de Santa Dulce dos Pobres. Muito, né, 100 anos antes, e ela, para mim, né, se assemelha muito às virtudes e às ações de Santa Dulce dos Pobres, né, a maneira que ela viveu. E
E aí o que chama atenção é o cuidado que ela tinha com esses enfermos, em particular com os ex-escravos, porque foi um período ali bem próximo à abolição, né? E a gente sabe que depois que os escravos ficaram livres, eles viveram de uma forma muito difícil, né? Para eles conseguirem empregos. Então, era uma situação muito difícil, ainda mais para os escravos idosos e as crianças órfãs. E eu fiquei muito tocada, assim, porque ela nos ensina muitas coisas, né? As virtudes que ela tinha de humildade, foi fantástico. A obediência também, né, Dani? Uma das virtudes dela que a fez santa foi a obediência, que me remeteu muito o caminho de Santa Faustina, porque ela tinha um diretor, e aí a gente já está falando da história dela bem lá para frente, né? Não vou nem dizer um diretor, mas ela tinha um padre que a direcionou para algumas situações da vida e que a preservou de muitos perigos. Então ela foi extremamente obediente a ele. Eles vieram para o Brasil numa situação miserável, né, vamos dizer assim, né, numa situação realmente pobre. O Brasil naquela época precisava de uma mão de obra barata, uma vez que teve a liberação dos escravos, né, e a forma como meio que substituiu isso foram os migrantes europeus, e aí por várias razões, né, e nesse caso os italianos, que vinham para o Brasil atrás de uma oportunidade de vida, mesmo melhor. Se a gente for pensar essa época que ela viveu, que ela começou a vida dela ali, foi logo depois das guerras napoleônicas, né, e um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né. Então dá para se notar aqui que era um período muito instável, né, e de fato eles vieram para cá com uma nova esperança, né, uma esperança de, mesmo chegando aqui de uma maneira tão miserável, eles conseguiriam ter alguma evolução na vida, né? E isso sempre me remete também para os dias de hoje, né? Quantos cristãos, católicos ou até mesmo outros povos não são forçados a fazer esse tipo de migração por um mal maior que acontece em seu país, né? Então a história dela realmente começou a me chamar a atenção muito por isso também, né? Largar tudo da onde eles estavam para vir aqui pro Brasil, uma língua totalmente nova, uma cultura totalmente nova, um clima, apesar de ser no sul ali, né, mas um clima novo também, e eles terem essa coragem, né, e ela muito criança ainda, né, e como a gente vai falar que perdeu a mãe cedo, né, então foi realmente uma atitude corajosa deles, e a partir dessa ruptura, né, mesmo com essa ruptura, no que ela se transformou, né? Isso é muito bacana. E o que ela se transformou, na verdade, assim, não foi bem uma transformação, né? Porque são características que já vêm dela desde muito pequena, na verdade. Porque alguns relatos que eu li sobre a biografia já fala que desde pequena ela sempre se preocupou com os outros. Eu vi uma parte da biografia que lá na Itália ela ajudava a cuidar da avó que estava doente, e quando ela ia para um lugar lá com as crianças, porque elas faziam algum tipo de trabalho de separar o algodão para fazer a seda, os rolos para fazer a seda, ela levava o lanche e partilhava com outras crianças que não tinham o que comer. Teve uma época que a mãe dela percebeu que ela estava emagrecendo muito e estava perguntando por que ela estava emagrecendo, porque ela levava um pouco de comida, e aí ela falava que partilhava o pouco que ela tinha, ela já partilhava com os mais necessitados. Isso, ela veio para o Brasil com 10 anos, isso era lá na Itália. Então, assim, foi uma criança já com essa característica bem diferenciada, né, de caridade. De caridade, de pensar no outro, de cuidar dos enfermos, e isso foi muito tocante e foi uma característica que acompanhou ela durante toda a vida.
E aí, falando assim sobre a imigração desse povo, né, e o quanto eu fiquei mexida mesmo com isso, né, pensando em diversas realidades de pessoas que vivem isso, né, de sair de sua terra até nesses dias de hoje. Mas um outro ponto que me chamou a atenção são as culturas diferentes. Essas culturas diferentes, né, das pessoas que saem de suas terras e chegam em outro lugar, uma das impressões que ela teve ao chegar aqui é ver que, pelo menos no lugar onde ela estava, tinha poucas igrejas. E aí, em alguns relatos, ela fala, né, que como o povo brasileiro conseguiu ser católico, porque com todas as dificuldades de Santa Missa, de celebrações, de catequese, a grande maioria do povo brasileiro ainda se importa em batizar os seus filhos, em ensinar as orações primeiras ali para as crianças. E eu achei isso muito legal, porque a gente sempre fala, né, somos uma nação católica e tal, mas o que isso significa de verdade, né? Como que a gente tem vivido esta fé de uma maneira mais profunda e enraizada? E como tem sido o acesso à fé, à religião em tantas áreas mais distantes do nosso país? Esse comentário, Cris, sobre a fé do brasileiro, né, me levou aqui para uma frase da postuladora da causa de Madre Paulina, né, de Santa Paulina, que ela fala, né, que ela tinha que olhar com muito cuidado, né, os milagres que chegavam até ela, não só de Madre Paulina, mas ela também, né, cuidou da causa de beatificação e canonização de alguns outros santos brasileiros. E aí ela falava assim que ela tinha que analisar com muito cuidado para de fato olhar para aquele caso em específico, né, de forma imparcial, porque o povo brasileiro tinha tanta fé que para ele tudo é milagre, né? Tudo é milagre. Então isso é bem bonito realmente de ver. E esse ponto também que você falou, né, de ela chegar aqui, não ver tanta igreja, toda essa questão da catequese, logo quando ela chega aqui, né, então muito nova, né, ainda, ela começa a participar na paróquia ali de Nova Trento, né, na cidade onde ela veio parar aqui no Brasil, e aí o pároco, até então, ele já confia para ela, né, vendo todo esse desejo de servir, esse ardor. Acho que ele já sentiu um pouco o cheiro de santidade, né, vamos dizer assim. Aí, tipo, essa aqui é a alma escolhida. Essa aqui tem futuro, aí vou investir nela, tá vendo? E aí ele já confia para ela a catequese, né, o catecismo, como se chamava na época, a organização e a limpeza da paróquia, né, da cidade, e o cuidado aos doentes, né? Então ela já tinha esse tríplice mandato ali na paróquia, né, cuidando tanto da catequese quanto da organização em si, da limpeza, e já cuidava dos doentes, né? Acho que antecipando algo que ela faria muito, muito em breve, né? E o bacana disso, né, Marques, é uma coisa que também me chama sempre a atenção na história desses santos, pelo menos que eu pude participar aqui também, e de outros que a gente ainda não gravou, mas são essas duas coisas que eu sempre presto atenção. A questão do serviço, né, ela chegou numa situação, como a Cris comentou, né, a família toda, uma cultura nova, tudo diferente, mas já se colocou a serviço. E o outro fator fundamental para mim que eu vejo na história dos santos é a amizade, né? Ela começou a servir, mas logo chamou sua amiga também para participar junto com ela, né? Nossa, eu pensei muito na amizade, hein, na história da Virgínia, Santa Paulina. né? Tava tentando lembrar o nome dela. Tava tentando lembrar o nome da amiga, Virgínia, né? A amizade foi um ponto forte, né? Porque elas fizeram muitas coisas juntas e a obra começou por intermédio das duas mesmo, né? Exatamente. Inclusive é interessante ver porque Santa Paulina, né, conversando com Virgínia, e as duas muito juntas ali sempre, né, no serviço, na paróquia e tal, ela propõe de elas terem uma casinha, tipo um casebre, assim, para que elas pudessem se reunir para fazer orações pessoais, para poder ajudar as pessoas, né? E aí a Virgínia falou assim, mas será que os nossos pais vão deixar? Porque elas ainda não eram, né, maiores, enfim. E aí a Santa Paulina falou assim, calma, Virgínia, Deus sabe dos nossos sonhos. Aí ele sabe que a gente só quer servi-lo. Então no momento propício ele vai nos ajudar. Ou seja, a sabedoria desde muito nova ele também acompanhando ela, né? E eu vi na história de Paulina uma simplicidade muito grande na vocação, né?
ela não fez, não sei se vocês vão me entender, se quem está me ouvindo vai entender, mas ela não teve grandes feitos místicos, né, como nós já estudamos de algum santo, mas ela foi ordinariamente ali aceitando dia a dia aquilo que ia surgindo no contexto da vocação dela. E aí, mais uma vez eu repito, né, e insisto, que Deus usa daquilo que já é nossa história, que já é nossa base, para construir o que Ele quer. Então, quando Ele chamou Pedro, Pedro já era pescador, ele já usou a base pescador, mas Ele falou, agora você vai pescar homens. E Paulina, ela já tinha essa experiência do campo, que a Dani falou, então ela plantava quando preciso, ela já tinha esses cuidados domésticos, porque quando a mãe morreu ela também assume isso, e por ter muitos irmãos e ser uma das mais velhas, ela já tinha essa responsabilidade. Quando o irmão morre, é nos braços dela que ele morre, então ela tem esse cuidado maternal já enraizado nela, e Deus usa a partir disso. Muitas vezes essa plantação no campo foi o que sustentou essa obra que a gente vai falar futuramente, mas porque ela vendia a mandioca, e aí essas coisas que eles plantavam era o sustento também para conseguir manter essa casa de cuidados. Esse ponto, Cris, eu acho interessante porque a gente até reforçar, né? Acho que não lembro da gente ter reforçado isso também em outros episódios, né? Mas é legal de ver, assim como você falou, né, que ela não teve esses grandes feitos extraordinários, mas quando a gente para pensar, o que faz um santo, né? O santo, ele é feito a partir do amor que ele tem a Deus e da entrega da vida dele à vontade de Deus, né? Então, hoje, assim, quem são os santos? Todos aqueles que estão no céu são santos. E são santos no mesmo nível, né? Ou seja, não tem mais santo ou menos santo. Você chegou no céu, você já tá com a visão beatífica, tá lá, e, enfim, e é tão santo como qualquer outro. É que a gente aproveita aqui e traz para vocês, né, esses santos que a igreja já deu um selo ali, dizendo, ó, esse aqui a gente garante que tá lá. Por quê? Quantas pessoas que convivem com a gente, né, na paróquia, no grupo de jovens, sei lá, no trabalho, em tantos lugares que a gente vê a santidade na vida daquela pessoa, sabe? Só que a gente não tem como saber, né, se essa pessoa, a gente aqui na Terra, a gente tem como saber se ela tá lá no céu. Como que a gente sabe disso? Quando a igreja vai lá e põe um selo, fala, ó, esse aqui eu garanto, pode confiar. E aí eles passam a ser essa luz, né, que chama a nossa atenção e vai marcando o caminho, falando, ó, eu já percorri o caminho, usei esse atalho e cheguei aqui, ó, estou aqui no céu. Então, realmente Deus usa do que a gente tem e do que a gente entrega para Ele, né? E esse selo de santidade aí é o carimbo dizendo, tipo, tá liberado, pode pedir a intercessão dele, que ele tá aqui do meu lado, dá para ser atendido. Sim. E eu acho que, completando o que você falou, a gente já partilhou algumas vezes sobre a nossa vontade estar em conformidade com a vontade de Deus, né? Então, quando nós estudamos os santos, eu olho para a história dos santos que nós já partilhamos aqui e eu penso, o que dá para eu copiar, para eu tirar como modelo da vida de Paulina, que é o nosso quadro final, né? O que eu aprendi com esse santo. Então a gente vai tirando um pedacinho da vida de cada um, vai trazendo para nossa como modelo, porque a minha realidade, a vontade de Deus sobre a minha vida é diferente do que ele colocou para a Madre Paulina, para Santa Paulina. Ela tinha um chamado, ela teve que alinhar a vontade dela a estar em conformidade com aquilo que Deus tinha para ela, e assim é para todos nós. Eu nunca vou conseguir viver minha vida igualzinha a da Chiara Lucci ou a de qualquer outro santo, porque aquele foi o chamado dela, o meu é outro e eu vou encontrar a partir da intercessão dos santos. Exatamente, e aí fica a dica então para vocês, aproveitando aí quando a gente fala de vontade, né, de fazer aquilo que é a vontade de Deus, tem um Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório, vale muito a pena, livrinho rapidinho, dá para ler numa sentada, então fica a dica aí para todos vocês. Só voltando aqui no gancho que a Cris comentou, né, que a vida de Madre Paulina teve um grande mérito na fidelidade no dia a dia, eu fiquei pensando, né, ela realmente não foi tão mística, mas ainda assim, né, só teve alguns sonhos com Nossa Senhora, né, coisa
coisa bem básica, né? Algo que assim a gente tem no nosso dia a dia, né? Isso é só um detalhe. Qualquer. Assim, só para explicar, assim, que não foi um sonho qualquer. Foi um sonho 3 dias seguidos que ela dava um direcionamento, né? Não é que eu sonhei com Nossa Senhora hoje, daqui um ano eu sonho de novo. Ela teve sonho durante 3 noites seguidas, em que Nossa Senhora falava para ela que ela tinha que fazer uma obra, né? E que ela precisava ser fiel a isso e ela tinha que executar, que ela não precisava ter dúvida que ela seria grande e especial para fazer uma obra, que essa obra ia agradar muito a ela. E foi a partir daí que, quando o pai dela já estava com o casamento, né, arranjado, ela pediu ajuda para ele para construir lá um casebre próximo lá da capela onde ela trabalhava, de Vigo, aqui na Nova Trento, já no Brasil, claro. E junto com a sua amiga Teresa, ela foi cuidar de uma senhora, de uma mulher que já estava em fase terminal de câncer e não tinha nenhum parente para cuidar. E aí ela pegou essa mulher, levou para esse casebre e cuidou dessa mulher até ela vir a falecer. E aí, a partir daí, não parou nunca mais. Foi só, né, acrescentando e recebendo as pessoas que precisavam do auxílio delas, né, porque a Virgínia, sua parceira, é inseparável. E falando um pouquinho mais desse sonho dela, que foi um sonho aí na sequência de dias, né, como a Dani falou, quem apareceu para ela foi Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, né, a Maria Imaculada apareceu para ela. E para cada sonho, Maria dava uma direção para ela, para cada dia. Então, uma das frases que Nossa Senhora disse para ela foi: desejo ardentemente que comeces uma obra para a salvação das minhas filhas. Isso aí, pronto, já toma uma, né? Aí, no dia seguinte, Nossa Senhora chega no sonho e diz para ela: filha querida, o que decidistes? Eu já fico pensando em Nossa Senhora falar isso pra mim. Eu acho que tem coisa que eu tô devendo resposta. Eu acho que tem coisa que eu tô devendo resposta, tipo, de muitos anos, sabe? E aí eu fico me fingindo de surda pra Nossa Senhora, mas ela já chega assim, né? Filha querida, com toda a docilidade do coração de Maria, que eu não consigo nem imitar a voz, porque não é uma expressão irônica, não. Eu fico imaginando Maria com todo o amor mesmo, perguntando: e aí, né? O que você decidiu? Porque Nosso Senhor tem pressa, né, de salvar as almas. E aí ela responde: minha mãe, meu único desejo é servir-vos, mas sou uma pessoa tão pobre. Aí Nossa Senhora responde para ela: dar-te-ei alguém que te ajudará nesse trabalho. Dias depois chega o padre, né, que por onde começou toda a obra, e enxergou nela esta vocação, essa inspiração do céu. E aí Nossa Senhora aparece para ela de novo em sonho, em outro momento, e diz assim: eis a pessoa que te ajudará. Mais tarde voltarei ainda para mostrar-te as filhas que desejo confiar-te. E tudo isso aconteceu num sonho que ela teve mesmo, de ver ela cuidando de algumas meninas, né? Então Nossa Senhora deu toda a direção para ela, e isso me lembrou muito São José, porque as direções que São José teve foram dormindo, e com Santa Paulina aconteceu da mesma forma. Então, para você que está nos ouvindo e que gosta de dormir, alegre-se, porque Deus pode falar com você dessa forma também. E outra coisa, né, Cris? O papel de Maria como intercessora, né? Essa parte que ela diz, né, para Santa Faustina, né? Amabile, meu desejo Faustina ardente não, que comece, né, uma obra. Eu falei Faustina? Falou. Oh, não sei, nossa, Faustina, não. O papel de Maria como intercessora, né? Essa frase que ela disse em sonho para a irmã Paulina, né?
que ainda como Amabile, né, que é meu ardente desejo que comece uma obra, trabalharás para a salvação das minhas filhas. E isso me lembrou muito o papel de Maria no primeiro milagre de Jesus, né, quando ela chega para Jesus e fala, olha, tá acabando o vinho, né, e Jesus meio que fala, ainda não é minha hora, né, tipo, legal, mas vamos seguir o jogo aqui, né, e depois Maria chama, né, os empregados, né, e fala, ó, faz tudo o que ele vos disser. E é mais ou menos também parecido com o que acontece com Paulina, né, quando ela fala que vai mandar alguém para ajudar, né, e ajuda, né, a criar essa obra, a criar a obra que Paulina iria conduzir, né. E eu gosto também de olhar para o lado, às vezes, material da coisa, porque a gente sabe que o espiritual, com certeza você, né, depositando toda a sua fé, toda a sua esperança, e pedindo para Deus, ele como um bom pai nunca vai negar, né, mas ele não nega nem o espiritual, nem o material, né, porque me lembra Santa Dulce dos Pobres, né, começando um hospital, uma obra a partir de um galinheiro. Elas praticamente tinham um terreno, construíram uma casinha ali com um teto de palha, uma coisa muito simples, mas Nossa Senhora garantindo para ela, né, eu vou te mandar a ajuda que você precisa, fica tranquilo. E ela com mais uma amiga, com a ajuda do pai, então, constrói, né, um casebre, uma casinha simples ali, para começar a obra, né? E a obra começa com elas recebendo uma doente, né, uma mulher de câncer, que estava com câncer em fase terminal. A família não tinha como cuidar, né, dela mais, até porque essa mulher tinha uma filha, mas a filha estava cuidando, né, da família com os filhos pequenos, enfim, não estava conseguindo ter tempo de cuidar da mãe que estava doente. E aí ela e Virgínia, então, adotam, né, essa paciente em fase terminal para cuidar. E a partir dali começa a obra. Tanto é que hoje no santuário, né, se você vai lá, se você for até o santuário, tá escrito, né, numa placa, tipo, aqui morreu a cancerosa e nasceu a congregação. Foi esse o marco do nascimento da congregação, que inclusive foi a primeira congregação feminina, né, religiosa feminina do Brasil. E essa cancerosa, essa mulher, né, que foi acolhida lá na casa, detalhe, não era uma mulher católica, né? E o decorrer ali do estado dela em que ela foi se definhando, a alegria do sacerdote foi quando ela pediu a confissão. Então, acho que ali já estava toda a gratidão do trabalho, né? Se elas mereciam alguma recompensa humana, com certeza essa já seria uma. E só para falar desse lugar onde foi criado, aqui no livro da biografia dela diz assim, era uma pobre construção de madeira. O tamanho aproximado era 6 por 4, então 6 metros por 4 metros, que um barão concedeu ao padre jesuíta. O objetivo era usá-la como uma pequena enfermaria, um hospitalzinho para aquele lugar. Imagine um espaço como esse, né, gente? 6 por 4 de madeira, onde... Eu tive lá, Cris. Nossa, então fala aí que você sabe melhor que eu. Não, é bem isso que você ia falar. É impressionante o tamanho, né? Porque a gente entra e é muito apertado, né? A casinha ali é muito pequenininha, né? É claro que é uma réplica, né? Não é a casa original, mas o tamanho é muito, muito parecido, né? E você fica ali meio impressionado, né? Que tudo começou naquela casinha e hoje você olha para o santuário, é algo muito belo, né? Mas realmente é algo que chama atenção, o tamanho da casa que começou essa obra, né? E começou a vida missionária, vamos dizer assim, de Madre Paulina, né? E falando sobre Marx tá meio difícil de processar, viu, Marx? Tá muito época. Caraca, cara, estranho. Depois então eu vou já tentar na semana testar algum outro formato, ver se o Anchor vai funcionar bem ou se a gente acha algum outro, talvez o Teams, ou volta pro Skype, entendeu? E falando aí sobre todo esse processo do início, né? Outro ponto que eu fiquei meditando bastante é sobre a importância dos missionários espalhados no mundo inteiro, porque os jesuítas chegaram aqui
e foram eles que começaram essa obra junto com ela, né? Que acreditaram, que investiram, que catequizaram. Isso já daria um outro podcast, nós falarmos dos jesuítas, e graças a Deus nós tivemos essa missão dos jesuítas, Padre José de Anchieta, na nossa terra, no nosso país, na nossa nação, porque senão nós poderíamos não ser católicos, não sermos católicos, né? Então, ver todo esse trabalho deles lá no início, também fiquei pensando muito quantos padres religiosos espalhados pelo mundo inteiro, por lugares que a gente nem sabe que existe no mapa, e levando a nossa fé, celebrando missas onde não tem ninguém mais para celebrar, em pleno ano de 2021, 22, sei lá. Bom, então elas começam, né, a obra, como a gente acabou de comentar, e rapidamente a obra vai ganhando corpo, né, vai crescendo. Então começam ali Santa Paulina e Virgínia, né, que era mais próximo. Depois chega Teresa, que é a terceira amiga, para compor ali esse trio fundacional, né? Tudo bem que Virgínia e Teresa dizem que a fundadora mesmo é Santa Paulina, né? Mas que as três ali então são as três primeiras que começam a congregação. E o bispo de Curitiba, ele concede, né, a bênção apostólica ali para que elas façam os votos e comecem de fato a trabalhar em prol da congregação. E aí a congregação vai crescendo de forma muito rápida, né? Uma outra curiosidade também que me chamou a atenção nesse período é que já naquela época a gente tinha, né, que seriam as filhas de Maria, então as meninas, né, que ajudavam na liturgia, na igreja, e Santa Paulina ela foi diretora das filhas de Maria, né? Então ela fazia todo um trabalho com as meninas, e essas jovens já maiores, algumas delas, né, se aproximavam ali e era catequizada por ela, tinha todo um acompanhamento com ela. E certa vez ela fez um retiro para essas meninas. Enfim, fez todo o retiro e tal. E daquele retiro tinha muitas jovens, né? Não só as filhas de Maria, mas jovens da cidade como um todo. E elas, muitas delas saíram dali com um ardor muito grande de entrar na congregação, né? Vendo todo o exemplo de santidade, o que a madre falava, assim. Elas ficaram muito impressionadas e queriam entrar na congregação. E aí pelo menos umas 15 delas já entraram na congregação que não foram nem em casa buscar roupa. Assim, saíram do retiro direto para casa geral e bora começar o trabalho, né? A única curiosidade é que algumas delas estavam noivas. Então imagina como que os noivos ficaram nessa história, né? Bem felizes, imagina. Mas era a vocação, né? Que Santa Paulina tinha, que inspirava as outras, né? E tanto é que a congregação foi crescendo tão rapidamente que em 1909 o bispo de São Paulo, né, o arcebispo de São Paulo, pediu para que ela fosse para São Paulo para começar a fazer todo um trabalho ali também, né, acolhendo os escravos, os filhos de escravos, pessoas idosas. E aí ela foi e começou a montar ali, né, casas, orfanatos, hospitais. Ela foi cuidando de quem realmente se achegava ali e precisava de cuidados, né? Ela não media esforços e a obra foi crescendo. E aí uma curiosidade, né, que me chamou a atenção também, que eu, quando me converti, entrei na igreja, né, a paróquia em que eu participava, ela era mantida pelos oblatos, né, oblatos de Maria Imaculada. E eu participava muito, né, junto com o pessoal, e muitas vezes eu ia na casa paroquial deles aqui em São Paulo, que era no Ipiranga. E depois eu descobri, nessa pesquisa estudando, né, que uma das casas aqui de São Paulo, aqui do Ipiranga, ficava na mesma rua dos oblatos, assim, muito próximo. Falei, poxa, e era um lugar que eu passava com uma certa frequência, mas acabava não olhando, né? E a congregação dela estava lá. Então me chamou a atenção essa curiosidade também, porque me relembrou um pouco esse meu início na igreja. Sobre esse retiro que o Marx falou, né, que muitas meninas já ficaram ali, Nossa Senhora diz para ela, né, essas são as filhas que eu te confiei. E aí acho que em alguma troca de carta de Madre Paulina com o padre que acompanhava, ela falava, né, mas por que esperar tanto? Que dá a entender,
falando do porquê esperar, né? Se eu recebi o chamado, eu tenho que ir mesmo cumprir. Então ela fala, por que esperar tanto? Quem espera demais perde o lugar. Se Mateus tivesse esperado, hoje ele não seria apóstolo. Forte, né? É. Nossa. Mais uma aí, tá? Pra gente anotar no nosso diário da vida, pra não esquecer. Exatamente. Bom, e aí ela trabalhando em São Paulo, né? Servindo, cuidando dos doentes, e como a gente já viu e sabe, né? Nem tudo na vida dos santos são flores, né? Eles muitas vezes são muito perseguidos, e com Santa Paulina não foi diferente, porque em São Paulo tinha uma benfeitora, né? Ela ajudava muito a congregação, e ela tinha muitas posses, era muito rica, então ela doava muito dinheiro para a congregação, e para uma congregação que vive de fato da providência, era muito bom, né? O problema é que ela queria meio que mandar na congregação, né? Ela queria saber das coisas, como que era, queria dar os palpites dela. E Madre Paulina, com toda a italianice dela, né? Uma italiana muito com a personalidade, né, muito forte, característica dos italianos, ela foi falando, não, amiga, tipo, ó, a diretora geral aqui sou eu, né, digamos assim. Quem manda, quem organiza aqui essa obra sou eu, então deixa que eu cuido. E aí começou a ter toda uma perseguição, porque acho que essa benfeitora, se chamava Ana Brotero, ela foi falar com o bispo, e aí teve toda uma questão ali, acho que talvez o Era bispo alguém influente, né? era muito influente, muito. E o bispo, ele talvez não teve talvez um discernimento muito claro ali, aí ele ficou meio que sem saber o que fazer, e aí ele destituiu Madre Paulina desse cargo, né, de superiora geral da obra, que inclusive quando ela fez os votos foi um cargo perpétuo, né, que foi atribuído a ela, e ele destituiu ela desse cargo e mandou ela para Bragança Paulista, né, onde ela foi servir lá por 10 anos cuidando de idosos também. E nesse momento, né, é interessante realmente ver assim a santidade, né, porque é nesses momentos talvez de tribulação que aí o santo vai deixando sua marca ainda mais, né? Porque quando isso aconteceu com ela foi destituída do cargo, ela falou o seguinte: meu único desejo é que a obra da congregação continue para Jesus e que essa obra seja conhecida e amada por todos, assim como eu desejo que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos, né? Ou seja, no final do dia ela só queria o bem da obra. Então se aquele cargo deveria ficar com outra pessoa e não com ela, tudo bem. Se fosse para o bem da obra, para que as pessoas conhecessem Jesus, ela aceitava de bom grado, né? Ou seja, a obediência aqui em primeiro lugar, né? E ainda que ela fez esse caminho de obediência, né? Não foi uma coisa tão fácil. Claro que o coração se dobra a isso, mas o próprio fato dela ter saído, né, de Santa Catarina e vindo para São Paulo também não foi uma coisa simples, e o padre pediu para que ela mantesse sigilo e não contasse para ninguém o que estava acontecendo, desses novos projetos, novos sonhos em São Paulo. Então ela já teve que manter a obediência ali do silêncio, e aí em São Paulo acontece isso dela ser destituída. Em São Paulo ela já estava sozinha, porque as amigas, né, irmãs que começaram com ela a obra ficaram para cuidar lá no outro estado, e aí tem uma correlação com o nome dela, né? E isso eu acho muito legal, porque às vezes quando a gente escolhe o nosso nome, quando a gente, para nós mesmos, né, que temos o nosso nome, o que o nosso nome significa? E ela, quando escolhe Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, quando ela está em São Paulo e começa a sofrer toda essa questão de ser destituída e tal, tem uma relação com o próprio nome dela, que é o momento da agonia de Jesus, quando Jesus está sozinho no Horto das Oliveiras, os discípulos adormecidos e os amigos longe. Eu achei isso tão legal. Quer dizer, legal, vocês entenderam, né? A correlação é legal, não que o nome foi legal, é isso, né? Isso. Quando eu vejo esse tipo de história de santo, né, que por alguma razão acaba sendo punido, né, seja por uma hierarquia, ou seja, por uma pessoa, né, que acaba entrando no caminho desse santo, e aí ele acaba tendo que ser retirado, né, da ordem que ele estava,
ou de alguma forma é punido, né? Não é o primeiro caso de santo. Eu fico pensando, né, na minha vida aqui como leigo, né, participando da igreja, né? Poxa, espero eu um dia nenhum santo, né, na igreja ter virado santo e eu de repente ter sido essa pessoa que cruzou o caminho dele e acabou causando algum problema na vida dele, né? Então que isso sirva também de lição, de reflexão para a gente, né? A ter cuidados, né? Dentro da igreja, dentro das pessoas que a gente convive, para ser sempre um sinal de afeto, né? E atenção, e não um sinal de dor, né? E de tristeza para essa pessoa, né? Já fiquei pensando no meme, né? Tipo, não quer ser santo, não atrapalha meu caminho, entendeu? Bem por aí, né? Bem por aí. Eu espero que, como o Rodriguinho colocou, é isso. Eu espero que eu não seja pedra de tropeço. Eu fico pensando, eu falei, meu Deus do céu, imagina essa pessoa hoje tendo que... Deus queira que ela também esteja no céu, né? Mas imagina ela com Madre Paulina ali do lado e ela veio que perseguiu, né, Madre Paulina. Que situação, né, gente? Então, e uma das palavras assim, da maneira que o Papa João Paulo, né, se referiu a ela, a partir de todo esse exemplo, né, de humildade, de obediência, né, e de intimidade com Deus. O Papa João Paulo disse assim: no serviço aos pobres e aos doentes, ela torna-se manifestação do Espírito Santo, consolador, perfeito, doce hóspede da alma, suavíssimo refrigério. Então, assim, Madre Paulina sabe que por ela mesma ela não seria capaz. Ela é um grande exemplo, assim, de proximidade e de intimidade com Deus. E uma das frases dela é assim, agora a Madre Paulina falando: a presença de Deus me é tão íntima que me parece impossível perdê-la, e esta presença proporciona à minha alma uma alegria que não posso explicar. Então, assim, não tem outro caminho, né? Se a gente deseja seguir este caminho de santidade, seguir os passos dos santos, não é possível fazer esse caminho sem buscar uma intimidade com Deus. E é isso que Santa Paulina tinha. Ela tinha uma extrema intimidade com o nosso Senhor e buscava imitá-lo em tudo, servindo, né, os mais necessitados. Exatamente, essa é uma característica dos santos, né? Na linha do que a gente já falou, de que o santo ele é forjado na intensidade do amor dele a Cristo, né? Então, quanto mais intimidade, mais essa santidade, digamos assim. Quanto mais você se configura a Cristo, mais sua santidade, né? Retomando essa história dela, né, esse exílio em Bragança Paulista, então, ela passou ali praticamente 10 anos, e aí esse mesmo bispo, então, reintegra ela à obra. Acho que ele percebeu aí que ele tinha cometido um erro, reintegra ela à obra. Ele chegou a Cris, né, Cris? Não vou ser o meme, né, Cris? Ele falou, bom, eu não quero ser a pedra de tropeço, né, vai que eu me encontro com ela lá no céu, lá, ela vai olhar pra mim e falar, E que alegria, né? Tipo, reconhecer o erro. Se eu errei, dá tempo de eu corrigir isso, então que eu corrija, né? Exato. E aí ela retorna então para a congregação, né? Principalmente para ser um exemplo para as noviças, né? Para as mais novas ali, para que ela transmita esse carisma, né? Para as mais novas e seguir trabalhando ali. Tudo bem que ela mesmo em Bragança Paulista, eu imagino, né, que a superiora que ficou, né, no lugar dela na obra, provavelmente sempre a consultava, né, por carta, por algum meio, para talvez uma decisão ou outra mais importante, né? Então, tem esses relatos mesmo, Marcos. Tem esses relatos que ela trocava algumas cartas de orientação, né, e mandava ainda alguns direcionamentos conforme era consultada, né? Sim, não, faz todo sentido, né? Porque a obra criada por ela, né? Ela teve o sonho, ela teve esse chamado de Nossa Senhora, então nada mais justo de que ainda nesse momento ela tá participando, né? Tendo a mão dela ali para fazer acontecer as coisas, né? E um outro comentário rapidamente, né? Para mostrar também esse espírito empreendedora dela, porque conforme a obra cresceu ali em Nova Trento, elas precisavam se manter, né?
E uma das formas que ela encontrou de se manter, junto com as irmãs ali da casinha, né? Aquela casinha que ela foi ampliando, as instalações foram crescendo, ela construiu, né? Ela iniciou lá em Nova Trento a primeira fábrica de seda da cidade. Então, eu gosto muito também de ter esse olhar dos santos que eles vão lá e fazem, né? E, tipo, não tem essa de, mas tá difícil, eu vejo. Não, eu fico imaginando assim, qual era talvez a habilidade, né? Ou seja, o quão técnico as meninas eram e ela era para montar uma fábrica e fazer acontecer. E foram lá e fizeram. E era a primeira fábrica de Nova Trento e aquela fábrica era o que mantinha, né? Era uma das fontes de renda da congregação. Então, e uma curiosidade assim, da importância dessa santa, né, para o nosso país e principalmente lá em Santa Catarina, onde ela desenvolveu um trabalho muito grande e é bem conhecido, que no estado de Santa Catarina, o dia 16 de dezembro foi instituído como o Dia da Solidariedade. E esse dia é o dia do nascimento de Santa Paulina. Então, aí retomando depois, quando ela foi, né, chamada novamente pelo bispo que não queria ser a pedra do preço no caminho da santidade dela. Depois que ela retornou a São Paulo, ela viveu mais um tempo entre as irmãs, só que ela começou a agravar, porque assim, gente, como a maioria dos santos, né, ela fez tudo isso com uma saúde muito frágil também. Isso não é novidade também no meio dos santos, né? Santa Dulce dos Pobres e tantos outros santos fazem coisas maravilhosas, sofrendo também as enfermidades do corpo físico, e com ela não é diferente, né? E ela sofria de diabetes, e depois que ela retornou para essa casa de São Paulo, essa diabetes começou a ficar mais grave, e aí começou fazendo ela muitos sofrimentos físicos mesmo. Ela chegou a perder primeiro um dedo, depois ela teve que amputar a mão e acabou por fim tendo que amputar todo o braço. E ela falava assim, né? Jesus me levou um dedo, me levou a mão, depois me levou um braço, mas tudo bem, eu pertenço a ele toda mesmo, né? Então assim, ele que me leve de uma vez, porque eu sou toda dele. E ela usava o próprio sofrimento ainda para evangelizar e com humor, dizendo que era toda de Jesus e que ele podia fazer dela o que bem entendesse. Isso não, em nenhum momento abalou a fé dela, a alegria e o jeito dela de ser. E só para completar essa situação aí, né, dela ter perdido o braço, né, ela fala, desagrada-me porque não poderei trabalhar como fazia antes. Aí a Dani completou também, né? Mas o braço não é meu, dei tudo a Deus. Vontade de Deus, paraíso meu. Achei essa frase tão linda. Olha, que linda, né? É aquilo que a gente fala, né? Deus deu, Deus toma, né? É dele, é tudo dele, é tudo conforme a vontade dele. E depois disso ela também chegou a ficar cega, né? Então ela já não conseguia mais mesmo fazer tudo aquilo que ela fez durante toda a vida dela. Passou um tempo que ficou acamada. Depois de 4 anos de sofrimentos físicos e de grande testemunho de fé, ela foi chamada ao céu. E essa frase que você leu aí, Cris, combina muito com o nome dela, né? Porque amabile, italiano, se você traduzir para o português, é algo como encantadora, né? Ou seja, uma frase amorosa, né? Uma frase encantadora, amorosa de alguém que sobrevive isso no dia a dia na vida dela. Né? E ela era muito até o fim. Ela era muito carismática também, né? E penso eu que por isso que ela vivia rodeada de pessoas. Um pouco desse carisma, muitas jovens se apaixonaram e quiseram entrar aí para a congregação.
E a imagem dela, se você jogar na internet e pesquisar a imagem dela, ela está com os olhos mais elevados, assim, ela não está olhando para nossa direção, ela não está olhando para o chão, os olhos dela estão mais elevados. E nas dificuldades ela falava, olhe para o alto, olhe para o alto. Então, ela sempre incentivava as pessoas a olhar para o alto. E uma curiosidade sobre o hábito dela, da congregação, a imagem dela é um hábito preto, né? E o significado, porque que eles escolheram, é um hábito de túnica preta, imitando os filhos de Santo Inácio. Uma faixa celeste como cinto para recordar a consagração a Maria. E aí o nome escolhido, né, foi as Filhas da Imaculada Conceição. Irmãzinhas, né? Irmãzinhas da Imaculada Conceição. E uma coisa que eu achei interessante também estudando sobre Santa Paulina é que de todos os santos que nós falamos até agora, eu encontrei bastante material e foi muito interessante estudar diretamente com a postuladora da causa dela, que foi a irmã Célia. A irmã Célia foi quem cuidou do processo, né, de beatificação e canonização de Santa Paulina. Ela era da congregação, né, ela foi indicada para cuidar dessa causa e depois ela inclusive virou a postuladora oficial do Vaticano aqui no Brasil, né, pela causa dos santos. Então ela foi responsável pela canonização de Frei Galvão, por exemplo, e de encaminhar, né, o processo de vários outros santos. E algumas curiosidades assim que eu encontrei, né, ouvindo entrevistas dela contando sobre o processo. Uma delas que eu achei interessante, né, que foi o que teve um momento, né, que o milagre estava lá parado porque estava esperando o parecer dos médicos do Vaticano, né? E aí o processo não estava andando, tal, e ela chegou a morar lá no Vaticano, né, em Roma, por 23 anos, até para aprender também como que era ser uma postuladora e, enfim, todo o processo. E aí o processo de Madre Paulina não estava andando, tal, porque estava parado nessa etapa, né? E ela foi falar com tipo, o orientador dela, né? Falou assim, mas tá parado aonde? É com o médico? Eu posso ir lá falar com ele? Aí o orientador, mas você tem coragem? Ela, claro, vou lá, peraí. Aí foi lá, achou quem era o médico, falou, então, tudo bem, eu tô voltando pro Brasil e para mim seria muito útil, né, já ter uma resposta se eu vou poder continuar com esse milagre ou não, se a gente vai poder seguir o processo dela por esse caminho, né. Aí ele, mas eu não te entreguei não, isso aí, tipo, eu já não dei meu parecer? Aí ela, não, aí ele foi começando a revirar lá a papelada e o parecer já estava pronto há muito tempo e ele achou que já tinha entregue e dado sequência ao processo, mas não, então foi ela que foi lá e conseguiu, né. E aí ela muitas vezes se encontrou com São João Paulo II, né, para falar de vários temas, entre eles esses processos, né, ela comenta que teve 14 encontros com ele, e como ela morou lá há muito tempo também, eles já tinham uma certa relação quando se encontravam ali, né, num corredor ou outro, e ela falou que ele chamava ela de Paulina Galvão. Quando ele encontrava com ela, falou assim, oi Paulina Galvão, porque ela cuidou, né, dos dois processos, né, de Santa Paulina e de Frei Galvão. E um último parênteses aqui rapidinho, foi que na canonização de Frei Galvão, que foi Bento XVI que o canonizou aqui no Campo de Marte, em São Paulo, ele encontrou com ela também, e aí ele perguntou, né, pra ela, tipo, ô irmã, você tem algum santo pra mim hoje? Aí ela, tenho 28. Ele, nossa, 28, que alegria, né? Aí ela, sim, tem religiosos, tem freiras e tem muitos leigos. Ele, nossa, que eu fico muito feliz quando tem, tipo, leigos assim, né? Aí ela, Santo Padre, o Brasil acordou. Ou seja, o país católico, né, como o Brasil, um dos maiores do mundo, acordou e agora chegou a nossa vez de ter os santos aqui também, né, reconhecidos, canonizados. E eu achei muito interessante porque ela veio trazendo, né, todo esse processo de investigar bem a vida dos santos, né, como é o processo, como o processo pede. E isso era muito reconhecido, né, pelos papas, então São João Paulo II, Bento XVI, e eles tinham
essa curiosidade, né, de conhecer os processos aqui do Brasil, acho que pela representatividade que o Brasil tem, né. E eu vou deixar uns 2 vídeos linkados, assim, entrevistas dela, falando, né, um pouco do processo, de como foi esse processo aqui de Madre Paulina, que foi bem interessante. E quando você falou, né, do Brasil acordou e contou essa história, eu me arrepiei toda, né? Porque nós temos muitos servos de Deus com processos parados aqui no Brasil, e eu acho que cabe a nós, amantes de Santos do Fundão, amantes de podcast, de falar da vida dos santos, rezar para que seja liberado logo, né, os processos de novos santos, para que a igreja gere novos santos aqui do nosso território, brasileiros. A gente precisa pedir por isso em nossas orações. E eu fiquei me imaginando no estádio assim lotado, e tipo quando a gente dá aquele grito, aquele pulo, aquela felicidade, porque é isso, o Brasil acordou e nós somos testemunhas disso. E eu acho que o Só pela Misericórdia, os Santos do Fundão, nasce ao acreditar nisso. Exatamente. E um outro fato curioso para comentar, conectando aí com a descrição que a Dani fez, né, da morte dela e tal, então ela morreu no mês de julho, né? E esse mês de julho é muito especial na congregação, porque a gente sabe, né, que muitos santos, a sua festa litúrgica é no dia da sua morte, né, que é quando ele entra para a glória, ele entra de fato na vida eterna. E aí a curiosidade é que o mês de julho para a congregação é ainda mais especial, porque eles celebram essa data, que é a data de Santa Paulina, mas que Virgínia e Teresa, aquelas 2 primeiras que tiveram lá no início, elas também morreram em julho. Então as 3 primeiras morreram no mesmo mês. E aí para a congregação é uma grande festa, né? Porque eles não têm dúvida de que Virgínia e Teresa também estavam lá no céu junto com Santa Paulina, né? São outras santas, só que não canonizadas. Eu queria deixar registrado aqui a última frase de Santa Paulina, né? O que ela disse antes de morrer. A minha missão está terminada, morro contente. Em outras palavras, combati o bom combate, guardei a minha fé. E quem disse isso, né? Adivinha? Alguém que ela inclusive homenageou, né, com seu nome. Paulo. Eu li deixa eu só falar uma coisinha antes, sim. Marcos, que eu queria só compartilhar, que é a minha experiência lá no santuário, né, de Madre Paulina. É algo que eu realmente recomendo para todas as pessoas que puderem. Não fica longe, para quem é de São Paulo aqui, né? Ele fica ali em Santa Catarina, na cidadezinha chamada Nova Trento, né? Fica próximo ali, não fica tão longe de Florianópolis, né? Para quem vem de Florianópolis para São Paulo de carro, é um trajeto bem tranquilo. E chegando lá no santuário, realmente é algo que chama muita atenção, que é muito bonito, né, o santuário. E quando a gente entra, eu lembro muito da sensação de quando eu entrei na Sala dos Milagres, né? A gente sabe que para a pessoa ser declarada santa, né, ela tem que, durante o processo, ser comprovado, né, que alguém pediu, foi atendido através da intercessão dessa pessoa, que ela é beatificada e depois canonizada num segundo milagre. Mas nessa sala de milagres, quando a gente entra, é algo que realmente arrepia. A quantidade de milagres de pessoas que colocaram lá, desde uma prótese, várias próteses, né, de pessoas que tinham alguma deficiência, milagres de cura de câncer, muitas curas. Realmente assim, é algo que arrepia só de entrar, né? Só de entrar, quando você começa a ler as cartas, você começa a ler o que foi o milagre, é realmente algo que faz a gente arrepiar assim, e ser feliz de ter tido uma pessoa dessa tão pertinho da gente aqui no Brasil, né? E esse santuário também é tão pertinho, então vale muito a pena conhecer. É algo assim que realmente marca muito e emociona bastante, né? Tem uma imagem enorme dela no santuário, né? É algo que recomendo muito, pessoal. Quem puder, vale muito a pena. Bom, e só para mostrar, né, o fruto que deu, porque realmente quando você olha para esse santuário que o Rodrigo explicou, né, eu nunca fui, mas tenho a curiosidade de ir.
olhando as fotos, tem um lugar realmente muito bonito. E para você ver a generosidade de Deus, né? Quando a obra é de Deus, ele vai multiplicando, né? Porque aquele casebre de 4 por 6 metros se transformou num santuário que hoje cabem, participando de uma missa ali, sentados 6.000 pessoas. Então, você vê que de fato, quando a obra é de Deus, ele toma conta, ele governa e ele faz acontecer, né? A gente só precisa ser esses instrumentos nas mãos dele. E para vocês saberem, assim, dos milagres, né? Os 2 milagres, o primeiro da beatificação e o segundo milagre da canonização dela, foi aqui no Brasil. Então, assim, o primeiro milagre foi no dia 23 de setembro de 1966. Foi da Heloísa Rosa de Souza, em Ibituba, em Santa Catarina. Ela sobreviveu a uma hemorragia interna e choque irreversível. Em seu peito foi colocado um pedaço da roupa da Madre Paulina e ela foi curada. Esse foi o primeiro milagre da beatificação. E o segundo milagre foi no dia 5 de junho de 1992. Isa Bruna Vieira de Souza, ela nasceu com um tumor na cabeça, foi operada logo, assim, poucos dias depois do nascimento. E aí ela sofreu com muitas convulsões e aparentemente não tinha nenhuma chance de sobreviver. A avó colocou um retrato de Madre Paulina perto da menina e depois de 24 horas ela foi batizada e a menina se recuperou e ficou saudável, assim, de uma maneira inexplicável para a medicina. Gente, como a gente viu aqui, mais uma história de uma santa incrível da nossa igreja, né? Alguém com quem a gente pode aprender, pode se inspirar, pode contar com a intercessão. Então a gente realmente espera que vocês aí fiquem curiosos para conhecer um pouquinho mais, ainda mais essa santa tão próxima aqui de nós, né? Então vamos agora ouvir aí o que a gente aprendeu com Santa Paulina. Quem quer começar? Para mim, assim, o que mais me chamou a atenção da história dela e que me atraiu muito é a obediência em todas as situações, independente de qualquer justiça ou injustiça. Obedece, mantém o seu caminho, mantém o que você foi chamado a ser feito, que no final a vitória ela vai vir, e ela mostrou isso com a vida dela. Então acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Ai, Jesus. Não sei porquê, mas nos últimos tempos tem sido uma dificuldade eu falar o que eu aprendi. Eu vou me sentindo repetitiva e eu acho que eu não aprendi nada então, né? Porque se eu repito a mesma coisa. O que eu aprendi com Santa Paulina, primeiro a alegria de conhecer a história dela, né? De ser alguém canonizada, que teve a sua vida aqui conosco no Brasil, e conhecer a simplicidade da vida dela. Me chamou muito a atenção e foi uma coisa que eu quero trazer para a minha vida, a simplicidade do cumprir a vocação de Deus, né? O chamado de Deus. No dia a dia ali, com feitos, acho que agora depois de gravarmos esse episódio, eu até ouso dizer com toda tranquilidade, de feitos extraordinários na vida dela, mas que ela trouxe isso com uma docilidade do dia a dia de obedecer. Eu acho que lá no início do programa, quando eu falei, né, de que não foi a santa dos místicos e tal, mas hoje, ao concluir esse programa, eu vejo que ela trouxe para o simples, assim, para o cotidiano, aquilo de Deus que é extraordinário, porque ela cumpriu de uma forma tão pura, tão normal, assim, sabe? Como se fosse uma coisa normal para ela. Para mim, não. Mas para ela foi. Então, é o que eu quero partilhar hoje, que eu aprendi com ela. Sim, antes de falar o que eu aprendi, o que ela me fez refletir muito, queria só relembrar, né, um pouco das virtudes de Santa Paulina. Então, assim, como virtudes ela teve a fé, a obediência, a caridade, a humildade, a simplicidade e a vida interior, ou seja, né, um pacotão completo de virtudes.
E aí o que a gente pode aprender? São muitas coisas que a gente pode aprender, mas de maneira especial, o que ficou muito forte para ela foi em relação à força do exemplo, né? Uma obra que começou com 3 irmãs, logo cresceu assim de uma maneira muito rápida, né? Pelo exemplo que elas davam, em especial que a Santa Paulina, porque assim, mais do que palavras, elas viviam o próprio Evangelho. Elas não apenas falavam, mas elas viviam, né, esse doar-se pelo irmão. E aí eu fui trazendo muito, fazendo uma relação com o que eu tenho vivido aqui na minha casa. Como a Cris falou no episódio, né, que assim, eu não posso viver a vida de Santa Paulina, eu não posso viver a vida de Chiara, eu não posso viver a vida de Santa Lúcia, mas eu tenho que viver a vida que Deus me deu. E trazendo os ensinamentos dela no meu dia hoje, no meu cotidiano hoje, que o meu maior desafio aqui na minha casa, né, é catequizar os meus filhos, colocá-los nessa vida de fé, né, e de amor a Deus. E aí, eu estudando a vida dela, me veio como um puxão de orelha, que muitas vezes a gente quer ensinar às nossas crianças ou convencer as pessoas através das palavras, e muitas vezes o nosso comportamento, as nossas ações contradizem muito as nossas palavras, né? Então, eu desejo aprender a ter este exemplo, né? Através dessa obediência, através da humildade, dessa vida interior que eu preciso buscar com o nosso Senhor, para que eu seja exemplo e para que eu consiga mostrar para os meus filhos, não apenas com palavras, mas que eles sintam vontade de seguir e amar a Deus e fazer o bem para todos, né? Então, que as minhas ações sejam suficientes para levar a Cristo as pessoas e fazer meus filhos amarem a Deus acima de todas as coisas. Vou pegar a fala da Dani e aproveitar e fazer uma dica de leitura. Tem um livro da editora Quadrante que eu li e me apaixonei, que ele chama exatamente o que você falou, Dani, A Força do Exemplo. É um livrinho pequenininho, um livreto assim, de fácil leitura, mas de uma profundidade gigantesca, que serve para qualquer pessoa, seja professor, pai, mãe, lideranças religiosas, até nós que muitas vezes achamos que não somos lideranças, há muitas pessoas que espelham-se em nós, né? Então, esse livro A Força do Exemplo, acho que todos poderiam ler. Fica uma dica aí. Muito bem. E eu, olhando então para a história de Santa Paulina, me chamou, assim, todas as virtudes heróicas dela, né? São itens assim que eu olho e quero de fato me inspirar para crescer neles, mas de modo especial essa intimidade com Deus, assim, eu acho que é algo que ela mesma relatou, né? Como a Cris falou aqui, como ela leu, que era uma intimidade tão grande que ela sentia isso, né? Então, eu aprendo hoje com Santa Paulina que eu não estou nesse grau ainda de intimidade para sentir nesse modo tão seguro, tão firme como ela tinha. Eu fico pensando que alegria, né? Você, de fato, tá passando por alguma coisa, tá lutando, tá no seu dia a dia, mas sentindo ali que essa presença tão firme, tão sólida, tão forte que é Jesus na nossa vida, né? Claro que eu sinto, mas eu quero dizer, acho que quando ela fala de sentir essa presença, é como eu fico imaginando, né? Que é como se você olhasse para o lado e de fato pudesse ver ali, né? Deus do seu lado. Eu sei que ele está aqui, mas ainda não consigo ver. Então eu quero, inspirado em Santa Paulina, né? Crescer nessa intimidade, crescer na vida de oração, que foi uma das virtudes heróicas ao qual ela foi reconhecida, para que eu possa ir desvendando, né, as cortinas aqui da minha visão, para que eu também possa ver assim como ela via, né? Amém? Amém. Amém. Então nós Amém. queremos. Opa. Então nós queremos deixar aqui esse episódio para vocês, né? Então, a primeira santa brasileira, uma santa que viveu, trabalhou e fez muito pelo nosso país, que hoje
É tão conhecida, especialmente no sul, mas eu imagino que você aí de norte a sul, leste a oeste já deve ter escutado pelo menos o nome dela. Então esperamos que você fique um pouco mais curioso, busque, aprenda, conheça mais essa santa. Quem sabe se aproxime aí, torne-se amigo do céu de Santa Paulina, coloque ela no seu hall de amigos do céu e de fato tenha ela como uma fiel intercessora, né? Inclusive eu gostaria então agora de terminar esse episódio usando aqui uma oração de Santa Paulina para a gente poder rezar por você, né? Por tudo que você, ouvinte aí do Santos do Fundão, está passando hoje. Então que você, nas suas alegrias, nas suas tribulações, que você possa recorrer a ela, né? Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido. Nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossa família, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Cuida, Santa Paulina, de todos os ouvintes do Santo do Fundão, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus anseios, das suas preocupações, das suas esperanças. Que a Senhora possa interceder por cada um daqueles que estão ouvindo agora e que a Senhora, Santa Paulina, interceda por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Amém. Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia.